Olá, hoje nós vamos conversar sobre o tema percepção e a importância do processo perceptual na tomada de decisão dos gestores. Os objetivos, como objetivo de aprendizagem, nós vamos então definir o que é percepção, explicar todos os fatores que influenciam o nosso processo perceptual, identificar as simplificações que nós tendemos a fazer para julgar as outras pessoas, os eventos, explicar a relação entre percepção e a tomada de decisão. Esse ponto é fundamental para nós gestores, porque o gestor, todos os dias, ou quase sempre, tem que tomar decisões. E para isso é importante que você entenda que a percepção, a forma como você enxerga o mundo, né, e todos os filtros perceptuais podem, então, influenciar a tomada de decisão. Aplicar o modelo racional de tomada de decisão, comparar com o modelo de racionalidade limitada, identificar e explicar os vieses e erros comuns de decisão, explicar como as diferenças individuais e as restrições organizacionais afetam a tomada de decisão e comparar os 3 critérios éticos para a tomada de decisão. E, por final, definir criatividade e discutir o modelo de 3 componentes de criatividade. Bom, o que é a percepção, então? A percepção é o modo como os indivíduos, como nós organizamos os estímulos que nós enxergamos, que nós temos contato por meio dos nossos órgãos do sentido, né? A visão, o olfato, a audição, o tato. Como nós captamos o ambiente e como que nós interpretamos essas impressões sensoriais com a finalidade de dar um sentido a isso que a gente a esses estímulos que nós estamos captando do meio. Nós temos capacidade de interpretar todos os estímulos que nós entramos em contato no dia a dia? Não temos. Por isso que nós temos nós usamos certos atalhos, né? Certos caminhos mais curtos que nos ajudam a processar mais rapidamente as estimulações, mas ao mesmo tempo pode incorrer em riscos, pode incorrer em erros. Tá bem? Erros perceptuais que nós vamos comentar durante esta aula. Por que a percepção, então, é tão importante para o estudo dessa disciplina, do comportamento organizacional? Porque você, como gestor, você vai captar, né, os estímulos do ambiente, do contexto organizacional, e você tem que interpretar e tomar decisões em cima desses eventos. Então, num processo de tomada de decisão, quando você vai analisar uma situação, você está utilizando ativamente o seu processo perceptual. Você está enxergando a situação, você tem que trabalhar com as pessoas e tem que entender como que os seus colaboradores percebem aquela situação que vocês estão enfrentando em comum. Enfim, para o gestor, é importante que você tenha essa base, né, e você entenda as suas limitações perceptuais para melhor, então, trabalhar no processo de tomada de decisão. E saber que alguns fatores interferem a forma como você vê o mundo real. Ou seja, o mundo que importa, né, para o comportamento das pessoas é o mundo na forma em que é percebido. Ou seja, cada pessoa percebe de uma forma muito especial, muito específica. E isso está relacionado com a sua bagagem familiar, com a sua bagagem de valores, com as suas experiências anteriores, e isso com seus preconceitos, né, com seus estereótipos, e isso afeta a forma como você julga e interpreta eventos e pessoas. Bom, essa é uma figura clássica que nós vemos aqui, é como que o processo perceptual funciona. Então, nós temos uma mesma estimulação, então vamos dar como exemplo. Nós temos aqui essa figura, então nós temos na organização uma mesma situação, tá? E quando você olha para essa figura, ou para esse evento, ou para essa situação, muitos olham e falam assim, eu vejo uma velha. Tem uns que até colocam um colorido a mais, né? Eu vejo uma bruxa, porque daí dá detalhes do nariz, do queixo, enfim. Tem outros que falam assim, eu não vejo a velha, eu vejo o perfil de uma moça. Tem gente que não vê coisa nenhuma. Essa diferença de percepção, eu estou usando os olhos, então, e pessoas diferentes interpretam o mesmo estímulo, né, de formas diferentes. Elas veem primeiro uma coisa e depois outra. É o que a gente chama de figura fundo, tá bem? Quem faz fotografia trabalha muito com isso, né, que quando vai focar um objeto numa macro,
aí o fundo fica esmaecido, não é? Então, é como que você vê o mesmo estímulo. Então, dentro da organização, por que isso é importante fazer essa analogia aqui com essa figura? Numa mesma organização, você e seus pares podem estar enxergando o mesmo evento, a mesma situação, o mesmo desafio de ângulos diferentes, de perspectivas diferentes, tá bem? Um pode estar vendo uma coisa, uma velha, outro pode estar vendo uma moça, enfim, vocês focam em pontos diferentes diante do mesmo problema. Aqui temos outro exemplo, né? Nós temos aqui é a figura do Dom Quixote, enfim, mas além dele tem uma série de outros elementos que compõem essa figura e que faz com que o nosso processo de visão, né, o olhar esta figura, quando você analisa, algumas coisas te chamam mais atenção do que outras. E quando nós colocamos várias pessoas para interpretar, para enxergar as coisas que estão nesta figura ou neste evento situacional dentro da organização, nós então temos uma composição de percepções diferentes e que estão carregadas por nossos fatores pessoais. Então, quais os fatores que influenciam a percepção? Nós temos fatores relacionados ao perceptor, a você que está percebendo. As suas atitudes, como nós já estudamos anteriormente, suas características de personalidade, motivação, interesse pessoal, a sua experiência, a sua expectativa. Tudo isso você faz com que haja um filtro, nós chamamos de filtro perceptual, com base nestes interesses, né? Com base nas suas aspirações, nas suas expectativas, você procura certos estímulos no ambiente em detrimento de outros. Você não capta tudo ao mesmo tempo, tá bem? Os fatores relacionados à situação, o momento, o ambiente de trabalho, o ambiente social, enfim. E os fatores relacionados ao alvo, ao objeto percebido. Ou seja, é uma novidade, né? Aquele objeto é uma novidade, ele tem movimento, ele emite som, ele é grande, ele é pequeno, ele tem cenários diferentes, ele está próximo, ele está longe, ou ele é semelhante, enfim. Alguns exemplos para você entender melhor como que ocorre a percepção e esses fatores, né, seus como perceptor interferem em como você capta estímulos no ambiente. Suponha que você está trocando de carro. Você está trocando de carro e você, sei lá, o seu sonho de consumo é comprar um Land Rover, né? E tem um certo modelo específico. De repente, parece que só tem aquele tipo de carro na rua. Não é que só tem esse tipo de carro na rua, não é que aumentou o número desse tipo de carro na rua, é que a sua percepção está voltada para esse estímulo. A sua aspiração, né, social, emocional, seu envolvimento na compra, ele tá direcionando a sua visão, né, a sua seleção no ambiente para esse tipo de estimulação. Fatores relacionados ao alvo, quem trabalha muito com mexendo, né, esses fatores, é o pessoal que faz campanhas publicitárias, propaganda e publicidade. Mesmo esses outdoors que nós vemos na rua, né, naquele emaranhado de estimulação que existe, né, no meio ambiente, o outdoor, por exemplo, ele tem que se destacar de modo que a sua atenção se volte a determinados outdoors em detrimento de outros. Para isso, os idealizadores desses outdoors fazem coisas diferentes. Põe movimento, põe som, né, aumenta o tamanho, coloca tipo de som, enfim, e muda o cenário para que você fique atento àquele tipo de estimulação no outdoor. Há muitos anos, nós víamos em São Paulo um outdoor, acho que era de leite, era de uma marca de leite. E o leite era um outdoor grande, hoje em dia em São Paulo a gente não vê mais isso por causa da poluição visual, a lei contra a poluição visual. Mas tinha um cartaz enorme e era um copo e o leite derramando dentro do copo. E o leite era um líquido mesmo, branco, ou seja, ele tinha o movimento, tinha a novidade, né, do outdoor, diferente de tudo que a gente estava vendo. Então era impossível você passar na rua e não olhar aquele outdoor.
Então, isso chama mais a sua atenção. Então, a importância para a gente é saber que o contexto é importante, é saber que fatores que estão relacionados com você, com o perceptor, fatores que estão relacionados com o objeto ou com o evento percebido, com a pessoa percebida, e os fatores da situação influenciam o modo como você interpreta, como você dá significado ao meio. Bom, então, nós temos, como nós falamos, né, não temos capacidade de absorver tudo o que ocorre de estimulação no nosso dia a dia. Nós usamos algumas simplificações que nos ajudam a ser mais rápidos para dar uma resposta e para interpretar, ao mesmo tempo que nos põe em risco, porque nós podemos cometer erros perceptuais. Uma das simplificações é o que a gente chama de percepção seletiva. As pessoas, então, interpretam seletivamente o que vê. Ou seja, aquele exemplo do carro. Eu só olho aquilo que me interessa. Quando você abre o jornal, não é tudo que você lê do jornal. Você vai em matérias específicas do jornal. Por quê? Porque isso atende a uma necessidade, a um interesse, a uma experiência e uma atitude favorável em relação àquele tipo de temática, aquele tipo de interesse que te atende. O efeito halo é uma impressão é uma impressão geral de alguém que nós fazemos com base numa única característica. Então, por exemplo, uma pessoa é super inteligente. Então, tudo nela você fixa com base na inteligência. Então, tudo nela você faz como referência à inteligência. Ou uma pessoa é muito sociável, né? Ou tem uma aparência muito boa. Então, você se fixa numa característica e daí, então, em detrimento de qualquer outro tipo de defeito, de qualquer outro tipo de característica, você privilegia este tipo de impressão. Isso tem uma aplicação bastante boa nas empresas, assim como o efeito de contraste que a gente vai verificar no próximo slide, explicar melhor. Bom, a estereotipagem é uma coisa que nós fazemos sempre, né? Uma simplificação que nós fazemos com uma certa frequência, porque nós temos uma tendência a julgar as pessoas com base na percepção de um grupo, ao grupo que ela pertence. Então, por exemplo, os muçulmanos, né? Atualmente tem a questão dos muçulmanos ligada ao terrorismo. Nem todo muçulmano é terrorista, não pode dizer que todo muçulmano é terrorista. Isso é um julgamento extremamente estereotipado, né? E preconceituoso. A questão dos negros, dos asiáticos, né? As religiões diferentes que nós temos, enfim. E a questão do gênero, mulher, homens, enfim, e as preferências sexuais também. Então, cuidado com essa estereotipagem ao julgar as pessoas. Isso é extremamente importante para o gestor na questão da avaliação de desempenho. Se você tem diversidade, não só racial, como de gênero, né, ou religiosa dentro da tua empresa, você tem que tomar muito cuidado com essa questão do preconceito e da estereotipagem. Não adianta dizer que você não tem nenhum preconceito, ou que você não faz estereotipagem. É importante que você saiba o grau em que você tem esse tipo de simplificação, que você adota esse tipo de simplificação, e como que ela pode interferir no seu processo de tomada de decisão. Porque você, como gestor, precisa ser justo na hora de fazer uma avaliação de desempenho. E a pessoa, o fato da pessoa ser negra, asiática, ser muçulmana, ou ser gay, ou ter uma outra religião diferente da sua, não quer dizer que isso afete o desempenho dela, né? Então, você tem que tomar cuidado com isso. O efeito de contraste, nós comparamos um indivíduo com outras pessoas. Na verdade, nós nunca olhamos uma pessoa sozinha, né? Nós sempre julgamos ela em relação a outras. Então, isso é muito comum em entrevistas de seleção. Às vezes você não escolhe a pessoa pelas qualidades, né? Mas enfim, pelos defeitos que ela deixa de ter em relação a uma outra pessoa. Então, você tem vários candidatos. É importante também não entrevistar muitos candidatos num dia. Primeiro, pelo cansaço, né, que é natural, mas segundo, porque você acaba não tendo muito parâmetro, né, especialmente se os seus critérios e a sua descrição do cargo não for muito bem feita. Mas, quando você está entrevistando pessoas, né, em cargos para gestão, você tem uma pessoa muito, muito, muito boa que você entrevista. E, de repente, o segundo que vem da fila é uma pessoa
não tão boa, automaticamente você faz essa comparação, né? E o verdadeiro, o inverso também é verdadeiro. Uma pessoa fraca, né? Ou uma sequência de pessoas medianas, que você vem conversando, enfim, de repente aparece uma que parece que é um pouco melhor. Às vezes ela não é nem tão melhor, mas é que essa diferença de contraste, então, faz com que a gente utilize essa simplificação. Então, as implicações nas organizações é em relação ao cuidado que você deve ter na hora da entrevista de seleção, né? Ou seja, a gente muda muito pouco o nosso julgamento em relação aos candidatos, especialmente quando a entrevista é baseada em critérios de descrição do cargo, das habilidades, das competências, das habilidades, né? Os conhecimentos que essa pessoa precisa ter para atuar naquela função. Então, um bom candidato, muitas vezes, é caracterizado mais pela ausência dessas características desfavoráveis do que pela presença das desfavoráveis. Então, a percepção, ela atua um pouco aí. Então, quando estiver fazendo seleção, evitar muito essa comparação, medianamente, de repente, alguém se destaca. E verificar se realmente se destacou e por quê, né? Qual que é a simplificação que você fez. Expectativa sobre o desempenho. Aqui está muito relacionado com o comportamento que as pessoas têm em relação às expectativas do chefe, dos outros. Tá? Nós chamamos isso de expectativas de profecias autorrealizáveis. Então, às vezes você tem uma expectativa muito boa em relação a determinado grupo e você faz com que, de alguma forma, essa expectativa se torne realizável porque você transmite atitudes e comportamentos e expectativas em relação a esse grupo. Assim como uma expectativa muito alta pode se tornar realizável e uma expectativa muito baixa também, né? Então, tomar muito cuidado quando vocês começam no mercado de trabalho, né, logo que saem da faculdade, vocês ainda são vistos como imaturos, né, idealizadores, sonhadores, enfim, que é uma fase excelente, né, que é uma fase de muita energia. Mas, às vezes, a pessoa não coloca uma expectativa de desempenho assim, extremamente positiva, né? Já espera que você acabe cometendo erros e tudo mais. Claro, vai cometer erros, mas é importante que você tenha expectativas plausíveis, né, dentro do desempenho para acabar, para não prejudicar, então, o desempenho e o comportamento das pessoas. A avaliação de desempenho, nós já comentamos no slide anterior, elas também são subjetivas. Então, é importante que vocês entendam que a sua avaliação, né, dos eventos daquela pessoa, eles têm influência dessa percepção seletiva. Você seleciona alguns eventos e alguns comportamentos que atendem a seus interesses, às suas expectativas em relação ao funcionário. A esse efeito de contraste, você compara as pessoas, o que é um erro verbalizar, por exemplo, numa avaliação de desempenho, né? Então, você não deve comparar João com Luiz na hora de conversar sobre desempenho com essas pessoas. Por quê? Porque as pessoas se sentem injustiçadas, né? Elas querem que você as avalie baseado na descrição dos comportamentos adequados ou inadequados. O efeito halo, como nós conversamos, e outros erros também podem afetar a avaliação de desempenho. Bom, então, dito toda a base, né, conceitual de percepção, nós entramos então nessa ligação entre a percepção que você tem do meio, né, do mundo real, e a tomada de decisão, a sua tomada de decisão. Então, na organização, você vai tomar decisão. Sempre que você vai tomar decisão, você tem duas ou mais alternativas. Você tem que tomar essa decisão como uma reação a um problema. Então, se você é gestor, todo dia você vai ter problema para resolver. Essa é a tua função. Se você não tem problema para resolver, você não precisa ser gestor. Então, você tem lá problemas para resolver, você é desafiado aí, você está reagindo àquele problema. Essas decisões em relação ao problema, você tem que ter uma capacidade de interpretar esse problema e avaliar as informações que estão sendo disponibilizadas para você. Você elabora essas alternativas com a análise dos pontos fortes e fracos. Por isso que é importante que você tenha e você consiga elaborar diferentes cenários para a solução de um mesmo problema.
Então, o processo de percepção para tomada de decisão, ele afeta a solução final, tá? Porque a forma como você seleciona as informações do meio, que ela pode estar contaminada com interesses seus, específicos. A forma como você avalia, você pode incorrer em erros para tomar decisão. Então, é importante que essas distorções perceptivas, né, afetem o mínimo possível as suas análises e as suas conclusões, consequentemente, com a tomada de decisão. Bom, o modelo racional de tomada de decisão, nós sempre preconizamos, né, que a tomada de decisão deve ser racional. No entanto, nem sempre acontece racionalmente da forma como o livro preconiza. Tá? Por quê? Porque nós somos humanos, nós temos uma tendência a fazer uns atalhos aí, especialmente por causa da premência do tempo, mas é importante que você equilibre, né, a racionalidade das decisões e também um pouco da intuição. A intuição não tem nada a ver com nada anormal, mas é uma característica que está relacionada ao tempo também que você tem de experiência. E a intuição ela vai melhorando na medida em que essa bagagem das experiências vão aumentando e você consegue discernir e abstrair particularidades de situações que você já viveu dentro de outras organizações. O modelo racional de tomada de decisão, ele tende, né, o objetivo dele é maximizar os resultados. Então, você vai lá, então ele diz, você deve definir o problema, vai identificar os critérios para tomar decisão, vai atribuir pesos diferentes para esses critérios, vai desenvolver alternativas, vai avaliar e vai escolher a melhor alternativa. Se fosse assim, tudo matemático, né? Se fosse matemático seria maravilhoso, mas não é. Nós temos uma racionalidade que nós chamamos de limitada. Nós vamos só nos aspectos essenciais, nós não vamos no ideal, no ótimo, nós vamos naquilo que está bom, né? Então, nós selecionamos algumas coisas, construímos modelos simplificados que vão extrair os aspectos essenciais dos problemas para tentar capturar toda a sua complexidade. E a intuição, ela é baseada nas experiências que nós temos ao longo da nossa vida profissional e pessoal, ela ocorre fora desse pensamento consciente, né? Tem muita associação que nós fazemos, enfim, com as experiências anteriores, é mais rápida, né? E tem um grande componente afetivo. Mas como é muito subjetivo, é importante que você não se baseie só na intuição, mas que você então tenha um equilíbrio entre os dois componentes. Antes de falar dos erros e vieses mais comuns na tomada de decisão, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos para a segunda parte.